Estou aqui diretamente de Campos do Jordão, no evento de lançamento do novo Boreal, o primeiro SUV médio da história da Renault, feito no Brasil. A gente já teve algumas tentativas, percepções com Coleos e tal, mas agora é sim, em definitivo. E, para a minha surpresa e prazer, tenho a possibilidade de conversar aqui com Ariel Montenegro, presidente da Renault do Brasil, que mais do que isso tem uma grande história para contar. Ele é o típico sonho de garoto que entra numa empresa bem jovem como estagiário e acaba presidente. Que é isso, hein, Ariel? João, muito obrigado pela moral aí, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito. Obrigado você estar aqui com a gente nesse dia tão importante. Eu sempre faço podcast com várias personalidades do meio e eu começo perguntando como que é a história até chegar na indústria automotiva. Mas aí a sua história vai levar umas 4 horas para contar, porque ela é maravilhosa. Muito obrigado. Sí, a história começou, na verdade, na indústria automotiva. Eu nasci com um coração em forma de diamante. Estudei na escola que pertence à Fundação Renault, na Argentina, sou argentino. 21 anos da Renault, mas um pouco mais com a Renault. Aos 12 anos comecei a estudar no Instituto Técnico Renault, na Argentina, e aos 18 comecei a trabalhar na Renault. Olha, mas assim, me diz uma coisa. Você, lá de Córdoba, a cidade já respirava um pouco, porque a fábrica da Renault agora faz o quê lá? A fábrica da Renault está lá faz 70 anos 70 anos. Agora está produzindo vários carros. Kangoo, produz Logan, Sandero, Step, está preparando para picape. Mas é uma fábrica que tem 70 anos de história. Sim. E a cidade é uma cidade muito industrial. Sim. Tem também a Fiat, tem a Volkswagen produzindo caixas. Tem uma cidade bem industrial. E o sonho de garoto era trabalhar na indústria. Eu gostava de indústria. Meu pai é mecânico, eu gostava de indústria. E para mim não tinha dúvida nenhuma. Eu queria estudar na escola para aprender mecânica, técnica. Sim. E aí conheci a escola da Renault. E lá desde os 12 anos você já aprende alguma coisa de técnica, como um Senai aqui? Na verdade, é na escola que tem escolarização tradicional e tem uma extensão de aula especificamente com matérias técnicas. Então, você faz com isso máquinas, ferramentas, motores. Eu desarmava motores com 15 anos. Com esse de automação, de programação, de pneumática, de hidráulica. E os professores são professores de universidade. Então, quando eu comecei a estudar engenharia mecânica e comecei a trabalhar ao mesmo tempo, para mim foi, não vou falar que foi fácil, mas já tinha uma boa base escolar. E aí comecei a estudar engenharia mecânica e trabalhar e foi possível. Fiz toda a engenharia trabalhando. E você fez a engenharia também lá em Córdoba, na universidade? Eu fiz em Córdoba, na Universidade Tecnológica Nacional. Certo. E aí entrou de estagiário na Renault e agora conta um pouquinho da sua trajetória. Você é muito jovem, você entrou lá em 2005, você tinha 18? Então você tem 39 e vai fazer 20 anos de Renault. Me conta um pouco como é que foi a carreira do estagiário, passou por onde? Eu fiz... a Renault me deu a oportunidade de fazer um percurso bem interessante. Eu comecei em logística, operações, logística. Depois eu fui para o mundo financeiro. Eu queria complementar meu background super técnico, de técnico, engenheiro mecânico, mas para o business. Fui para finanças, um pouco mais de 3 anos. Voltei para a supply chain, fui gerente de logística, gerente de performance na fabricação. E depois vim para o Brasil. Fui secretário executivo do presidente da região América. Sim. Fui para a França, fui diretor executivo do comitê executivo do grupo. Aí trabalhei no plano Renaulution, no plano estratégico do grupo Renault, depois de 2020. E em 2022 fui para a Colômbia. Fui presidente da nossa filial, Renault em Colômbia, 2022 até julho 25. Lá não tem fábrica na Colômbia, né? Tem fábrica. Lá produzimos Logan, Sandero, Stepway, Kwid e Duster. Também? Toda a plataforma B0 faz lá. Isso. Legal. Também Kwid, que é exportado nos países de proximidade. México, Equador, países do Caribe. Legal. Mas diz uma coisa, para um engenheiro ir para finanças é um exílio, né? Porque você gosta de motor e tal. Aí eu sou curioso. Boa. Eu acho que nosso perfil hoje nas indústrias precisamos ter um conhecimento mais amplo, né? E eu acabava tendo um perfil bem técnico, engenheiro mecânico. Eu fiz especializações, mas eu queria trabalhar mais próximo a finanças. Como depois quis trabalhar mais próximo ao comércio. Isso me levou na posição de secretário executivo, do vice-presidente global de vendas e operações, e depois no posto atual. Mas eu sempre fui curioso de aprender, de ter muitas ferramentas. Eu acho que é importante dentro do percurso profissional poder ter essa curiosidade, né? Essa capacidade. Você estudou fora também? Fiz especializações, cursos de especialização em Canadá, em França.
E como é que foi trabalhar na França? Você trabalhou na França também, Trabalhei né? na França um pouco mais de 3 anos, com o período da pandemia dentro também, com toda a crise da indústria automotiva, a nossa própria crise, semicondutores, a própria situação da Renault durante a crise do Covid foi bem difícil, tivemos que fazer um plano novo plano estratégico, mas que começava com uma reestruturação, foi bem interessante. Mas para uma empresa de origem francesa, estar na França foi para mim uma escola também. Eu aproveitei, trabalhei muito e aproveitei muito esse tempo também para conhecer mais do Grupo Renault. Eu fui lá em Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt. Perdão. Mas aí estuvo a primeira fábrica, né, dos hermanos Renault. E hoje o que chamamos o siège, que é o headquarter, a oficina central, está no prédio que era da família Renault. Nossa. A cabana dos hermanos Renault, onde criaram a primeira caixa de transmissão direta, que é a patente que originou a empresa Renault, ele está preservado, é uma pequena cabana. E do frente está o escritório, que era o escritório da direção da primeira fábrica Renault de Boulogne-Billancourt. Esse é o único que permanece hoje, como um edifício antigo, preservado, e aí funciona hoje, é a sede social do Grupo Renault. Eu trabalhei aí. Eu fui lá também no Renault Sport, ainda ali perto, né? Ainda perto, sim. No Gare du Lyon, alguma coisa do tipo. Hoje está em Viry-Châtillon. Isso aí. Meu francês é péssimo, mas eu entendi. Não, mas Viry-Châtillon é uma região, para os que gostamos deste instituto, um lugar maravilhoso, porque aí tem 11 títulos do Campeonato Mundial de Motorização, nasceu aí. Sim. E hoje continua preparando. E hoje é a sede da performance de Alpine. Não só para o carro da Fórmula 1, é também para os carros de rua e para a prestação de serviços para outras competências. Realmente Aliás, laboratório de motorsport. Vi um Alpine B340, se não me engano, que chama, um SUV coupé. Sim. Nossa senhora, maravilhoso. Desenho... Aliás, a Renault tem... Para mim, foi uma das marcas que fez uma revolução na questão do estilo, né? Era uma coisa que você batia o olho, você sabia assim, não, é parecido com aquele. Hoje não, né? Cada carro tem uma personalidade muito intensa, né? E acho que a Renault é uma empresa inovadora. Nasceu, como falamos recém, nasceu por uma invenção de uma patente de transmissão direta, no momento que os carros ainda só tinham uma única transmissão e não podia fazer subida e descida. Mas isso está no DNA da empresa. E do ponto de vista de design, a Renault ousou e criou monovolumes, Espace, Scenic. E levou no extremo, um monovolume pequeno, o Twingo. Sim. Inovou com o Ludospace, a Kangoo. Ele sempre teve esse DNA de ousar, que é um pouco, eu diria, um jeitinho francês, sim. Um jeitinho francês de inovação. E hoje, em um momento onde uma escola de design é fazer um family feeling, que todos os carros têm uma linguagem de design similar, a Renault optou por, não, hoje temos mais o estilo neo-retro, que se fala, com um Renault 5, que foi Car of the Year, tem um estilo muito mais tecnológico e muito mais emocional e tecnológico, nós falamos Emotech, é o espírito da linguagem do Boreal, do Scenic europeu, esse estilo de linguagem. Um estilo muito mais sensual, que você pode encontrar no Clio, que sempre foi associado ao color vermelho, sensual. E isso está dentro do DNA de design da Renault. Eu acho que é parte de nosso DNA. E é isso que oferece um carro Renault.